A palavra de Deus para o seu coração nesta manhã é uma palavra revelada que Deus me deu nesta madrugada. Deus tem me dado algumas palavras nesses dias de eleições aqui no Brasil. E Deus tem falado comigo de uma maneira maravilhosa na noite, enquanto durmo, antes de eu me levantar pela madrugada para orar ao meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós queremos transmitir aquilo que Deus tem falado. Já tem outras mensagens que eu transmiti por escrito aqui para pastores, mas essa eu quero compartilhar no YouTube para o conhecimento de todos, principalmente dos brasileiros. Está em Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam a terra. Deus tem o governo sobre o mundo enquanto os homens governam nações. Tudo está sobre o governo de Deus e nada vai acontecer com o mundo e com o Brasil especificamente sem que Deus autorize, sem que Deus permita que aconteça. Quando Isaías viu que a situação não estava boa para Israel, e ele então partiu para a oração mais assídua, uma oração mais apertada, e ele partiu por ver o trono de Israel vazio e achar que agora a nação estava à mercê do inimigo. Não, a nação não está à mercê do inimigo. Deus às vezes permite situações na vida da nação para melhorar as condições da nação. O Brasil é um país considerado cristão, mas muitas das vezes a igreja está acomodada, está conformada, e Deus então permite certas situações para despertar a igreja, para acordar a igreja, para levar a igreja à verdadeira adoração, a uma vida de oração, levar os cristãos a um relacionamento pessoal com Deus. O Brasil é um país onde o evangelho cresceu muito. Muitas igrejas têm se levantado no Brasil. A mídia aí está cheia de igrejas que têm crescido, que são multidões que frequentam a igreja, que participam da igreja. Mas também são multidões que não têm relacionamento com Deus, estão apenas em busca das bênçãos, estão apenas seguindo homens e não a Jesus Cristo. Tem aqueles que verdadeiramente estão seguindo a Deus que estão lá, mas uma grande maioria dessa multidão não está seguindo a Jesus Cristo, estão em busca de benefícios, em busca de alguma coisa para si próprio. É uma igreja consumista, é uma igreja que está em busca do consumismo, está em busca de bênçãos, em busca de soluções de problemas, mas a igreja deve estar seguindo a Jesus Cristo para adorar o Senhor Jesus, para servir o Senhor Jesus, para glorificar o Senhor Jesus. As bênçãos devem ser consequência da nossa dedicação a Deus e não a finalidade da nossa fé em Cristo. E Deus tem me falado nesses dias especificamente sobre o Brasil, que a igreja está dormindo, que a igreja está acomodada, que a igreja do Senhor Jesus no Brasil cresceu muito, mas sem salvação, muita gente sem salvação. E o Senhor Jesus está vindo para buscar a igreja, e a igreja precisa se despertar, estar preparada, salva, liberta, vivendo a santidade de Deus, vivendo a presença de Deus, um relacionamento pessoal
de comunhão e intimidade com o Senhor. Os crentes hoje são crentes nominais na sua maioria. São pessoas religiosas e não pessoas convertidas. Pessoas que realmente amam o Senhor Jesus de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Portanto, Igreja do Senhor, acorda. O Senhor pode permitir algo muito difícil para o Brasil nesses dias, para que a igreja possa acordar, possa se consagrar, a luz possa brilhar através da igreja e para que haja uma purificação na vida da igreja. Tudo pode acontecer, mas nada vai acontecer sem a permissão de Deus. E os ungidos de Deus, o povo de Deus está orando para que a vitória seja do Brasil. Nós estamos vivendo um momento, não é de questão política, é de questão espiritual. Só os espirituais entendem as coisas espirituais. E este momento é um momento espiritual. As trevas têm se levantado contra a luz, mas a luz sempre dissipa as trevas. Não há vitória para as trevas. Ainda que as adversidades venham, ainda que apertem para a igreja, ainda que as dificuldades apareçam e aparentemente as trevas vençam. Mas isso não acontece por vontade humana, acontece por permissão de Deus. Deus às vezes permite para que a igreja possa tomar um posicionamento diante do Senhor Jesus Cristo. E convoquei hoje, nesta madrugada, os pastores do qual eu presido. Eu sou pastor presidente da Ordem dos Reverendos Evangélicos aqui na minha cidade e município, e convoquei esses pastores para nós nos levantarmos em oração, em clamor, em uma busca, em realmente uma consagração a Deus, para que o Brasil possa vencer todas as adversidades, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Nós não temos aqui preferência política, nós não temos nenhuma paixão política, e não defendo o homem, não sigo o homem, e não luto por homem na política, não luto pelas almas perdidas que precisam encontrar o reino do céu. E Deus há de trazer essa vitória, não política, simplesmente não, mas a vitória espiritual, porque o Brasil está em trevas, o Brasil está em luta contra as trevas. Pessoas que têm se fortalecido nos poderes infernais, buscando a vitória de maneira maligna, procurando se fortalecer para ter a vitória. Não, a vitória do Brasil não é política, a vitória do Brasil é espiritual. O Brasil se acomodou muito tempo espiritualmente e o Brasil precisa acordar. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, igreja, desperta, irmão, desperta, crente verdadeiro, porque a igreja está cheia de crentes não convertidos que estão de mão dadas com as trevas, infelizmente estão cegos, não estão vendo a realidade espiritual. Nós somos servos de Deus e lutamos de maneira espiritual, com armas espirituais, não com confronto, não com armas humanas, armas físicas. Não, as nossas armas são espirituais. São armas que Deus nos concedeu em Cristo Jesus para mantermos a vitória que Ele já conquistou para nós. Portanto, meus amigos que me ouvem nesta manhã, brasileiros, pense na situação espiritual da igreja, pense na situação do Brasil. Nós estamos prontos não somente a viver para Cristo, estamos prontos a morrer por Cristo se for necessário. Nós não guerreamos com o homem, guerreamos espiritualmente. Portanto, viver para Cristo é estar pronto para morrer por Ele, porque o nosso amor está acima da nossa vida. E para nós não interessa a situação que a igreja se encontre para nós continuarmos vivendo a nossa fé. Porque a igreja primitiva nasceu em perseguição. Muitos irmãos nossos foram mortos em martírio, foram mortos em perseguição, nas fogueiras, nas arenas de leões e nas crucificações e de muitas maneiras, porque não negaram a sua fé. O crente verdadeiro não nega a sua fé em situação nenhuma e fica firme nos propósitos de Deus, sabendo que quando acabar aqui na terra, começa na eternidade com Deus para todo sempre. Mas igreja, você está no mundo,
você é cidadã do reino do céu, mas também, igreja, você é cidadã aqui na terra. Exerça a sua cidadania na terra, mas acima de tudo a do céu. E esteja dentro da vontade, do propósito, da direção de Deus, do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Só tem a direção do Espírito Santo aqueles crentes convertidos, porque o Espírito Santo vem, entra nas suas vidas, mora nas suas vidas e dirige sua vida. Os crentes que estão agindo de maneira contrária de Deus é porque não tem o Espírito Santo. Infelizmente, eu só preciso dizer a isso. Não tem, e tem até pastores que não têm o Espírito Santo nas suas vidas, mas nós temos e vamos andar de cabeça erguida, sabendo que Jesus está conosco, que Ele está no governo do mundo, do universo e dos céus e da terra. O Senhor está no governo, Ele é o governo e ninguém pode vencer Deus. O Senhor permite situações, mas não permite derrota para o povo de Deus. A nossa vitória independe da situação que nós estivermos vivendo daqui para frente. Deus está conosco e ainda há tempo para nos levantar em oração e buscar o poder de Deus. Se levantaram contra os judeus lá no cativeiro, mas Mardoqueu se levantou para convocar o povo para lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Então, estava tudo perdido para o povo de Deus, estava decretada a derrota, mas o povo de Deus se levantou primeiro em oração, jejum e consagração, em busca da presença gloriosa de Deus, das misericórdias de Deus e do poder de Deus para a sua vida, da proteção de Deus, da direção de Deus e das providências de Deus, e foram mais do que vitoriosos. No final, a vitória foi de Israel. No final, a vitória é da igreja. Deus pode reverter qualquer situação e nos levar a triunfar através da nossa fé em oração, em dedicação, na consagração ao nome do Senhor Jesus. Crentes verdadeiros do Brasil, se levante em oração, se levante para buscar a presença de Deus, para reverter qualquer situação que seja contrária à vontade de Deus no Brasil. Estou falando hoje aos brasileiros de uma maneira especial. Deus tem a vitória para a igreja é grande no Brasil, o povo de Deus está em grande número no Brasil e pode mudar a situação juntamente com aqueles que são decentes, daqueles que realmente têm entendimento para entender a verdade que está acontecendo no Brasil. Pastores, vamos nos unir em jejum, em oração, em clamores, nos nossos cultos, nos nossos templos, nas nossas casas. Vamos nos unir, famílias cristã, evangélica, família de Deus, família que ama a Deus, independentemente da sua religião, não abaixe a cabeça. Fique firme sabendo que quando o povo de Deus ora, há vitória. Deus abençoe. Este é o vídeo que eu quero transmitir aos brasileiros, porque nós estamos vivendo esta realidade nesses dias. E o mês de outubro seja um mês de oração, um mês de consagração, um mês de jejum pela vitória do Brasil. Nós não estamos aqui defendendo política e nem ideologia. Nós não defendemos política e ideologia, apesar que o mundo vive de política, mas nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. E sabemos que só o nosso Deus pode realizar o que Ele quer, pode realizar o melhor para o Brasil. Não confieis em homens e não confieis em príncipes. Maldito homem que põe a sua confiança em homem. Vamos orar, vamos buscar e tomar a decisão certa para que Deus seja glorificado. Não vamos dar lugar às trevas, não vamos dar lugar a Satanás, ao inimigo que quer a nossa derrota. Vamos nos unir na oração e na decisão sábia, prudente. Portanto, sejamos prudentes. Sejamos vigilantes, sejamos realmente atentos à realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que pode trazer grandes dificuldades para a igreja do Senhor, para a família, para as pessoas do bem. Então vamos orar, vamos buscar, porque a nossa vitória está em nome do Senhor Jesus Cristo, que já venceu por nós. Nós só precisamos nos empenhar para alcançar, para buscar essas vitórias já conquistadas por Cristo. Deus abençoe grandemente a você, a sua família, abençoe o Brasil, Deus abençoe as vidas do bem, Deus abençoe a todos que realmente amam a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.